balancear? Oi? Se você sabe fazer balanceamento de equações químicas. Ah, eu sei que eu tenho que ver, tipo, o C4 ali, do outro lado só tem um. Então, tipo, eu tenho que colocar um, tipo, dois na frente, assim, pra multiplicar. É tipo isso, né? Ah, sim. Tá, só um segundo, que aconteceu uma coisa meio chata aqui, que demorar 10 segundos para eu escrever um negócio aqui. Como dito. Muito bem. Então, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. De fato, você percebeu ali os 4 carbonos, né, que faltam no outro lado. Então, é uma boa forma de começar o balanceamento. Nós vamos Uhum, colocar 4 aqui. Maravilha. Agora, nesse processo todo, o que que aconteceu? Nós temos. Vamos olhar mais? Vamos olhar mais. Nós temos 10 hidrogênios, tá vendo aqui? uhum. Então, a gente precisa de 5 dessas moléculas que têm 2 hidrogênios. Sim, pra multiplicar daí. E bater 10, exatamente. Que mais? Agora, né, se nós olharmos os oxigênios, né, tudo mudou, afinal de contas, nós mexemos nas duas moléculas, tudo mudou. Então, a quantidade de oxigênios que a gente percebe aqui nesse problema são 8 desse e mais 5 desse, ou seja, nós temos 13, né? Sim. Muito bem. Então, quanto que a gente precisa multiplicar esse cara para bater os 13 do lado esquerdo também? Bem, a gente pode pensar o jeito mais banana possível, né? A gente sabe fazer conta de fração. Então, como aqui tem 2, né? Dá para dizer que é, dá para dizer que é o seguinte, dá para dizer que é 13 sobre 2, certo? Sim. Porque daí corta, corta, sobra 13. 13 sobre 2 é 6,5, né? Caso você precise. Muito bem. E que mais que nós temos? Agora, nós podemos multiplicar todo mundo por 2, né? Porque a gente gosta de coeficientes inteiros nessas contas. Então, reescrevendo, vai ficar C4H10. Ah, não vou por esses Gs, tá bom? Aqui vai ficar 13O2, que vai para 8. Tô multiplicando por 2 todo mundo, tá? Uhum. Tudo bem até aqui? Sim, tudo certo. Subarashi. Então agora a única coisa que você tem que fazer é somar, né? Esses maninhos e ver quanto é que dá. 2 mais 13 dá 15 mais 8, 23 mais 10, 33. Belezas? Uhum. Muito bem. Me parece que você manja bem essa parada. Vamos ver se é verdade. Eu vou colocar o traço aqui, vou deixar aparecendo para você. E eu tô pegando uma questão parecida, tá bom? Tá. Só um segundinho. Ah, show de bola. Muito bem. Legal, tô com problema aqui, filho. Beleza. Então, eu quero. Ó, o negócio é o seguinte: você vai ter uma prova amanhã. Então, eu vou querer que você escreva para mim essa questão como se você estivesse fazendo para uma prova, tá bom? E daí depois você pode me mandar uma foto para eu ver se eu te daria nota 10, beleza? Tá. Mande uma foto depois.
Pronto. Pode me mandar a foto, então. Muito bem. Blá, blá, blá. 19. 2. Eu também fiz aqui. 2, 7, 4, 6. Isso aí, top. Muito bem. Não ficou dúvidas. Bem, ahn, tem muito o que falar aqui, né? O importante é que tá certo. Vamos para a próxima. What amount of oxygen or two in moles contains 1.8 times 10 to the power of 20 molecules? E aí? Essa conta é muito fácil, né? Só falta você saber a fórmula. Não sei se você sabe essa fórmula, né? Que envolve o número de Avogadro, que é uma constante, nunca muda, e o número de mols, né? Que o problema nos dá. Ele quer saber a quantidade de mols contidos nessa quantidade de moléculas. Bem, o que é mol, né? Para você começar a entender a parada. Mol é uma quantidade. É uma quantidade. Por exemplo, uma dezena. O que é uma dezena? Não são 10? Só que pode ser uma dezena de gols, pode ser uma dezena de reais, pode ser uma dezena de pessoas, certo? Uhum. Mol é a mesma coisa. Mol é uma quantidade, só que é uma quantidade grande pra um caramba. Sim. Então, tu tá ligada como resolve esse problema aqui? Mais ou menos. Ah, então eu faço. Depois eu te peço um parecido, tá bom? Tá. Então tá bom. O número de mols, como eu falei pra você, é uma quantidade. Então é o que o problema quer saber. Uhum. Em mols, né? Muito bem. Então eu vou chamar de Nzinho, porque Nzinho é o símbolo do mol. Vai ser o Sim. número de moléculas. Então eu posso chamar assim de N. Opa. Ou posso chamar só de molécula mesmo, né? Por que a gente vai ficar usando letra pra tudo também, né? Tá louco. Dividido pelo quê? Pelo número de Avogadro, que normalmente a gente chama de Na. Tá bom? Uhum. Então cuidado com as coisas, hein? Uma coisa é mol, outra coisa é molécula. A criançada costuma confundir isso. Tá bom? Mols é uma quantidade. Eu poderia ter um mol de estrelas, por exemplo. 3 mols de galáxias. 5 mols de grãos de areia. Sacou? Mol é uma quantidade. Como dezena, como centena, etc. Agora, Uhum. quanto que é um mol, né? É o valor, é justamente o valor do número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 na 23. Então, 10 na 23 é 1 com 23 zeros do lado, né? Ou seja, número gigantesco que eu gostaria de ter de dólares. O número de moléculas foi o que o enunciado nos falou aqui, 1,8 vezes 10 na 22. Ah, mas olha só, quase que eu caí no bait. Nós temos, veja, O2, né? Certo? Sim. O2, o O2, ele tem duas moléculas. Ah, desculpa, ele tem dois átomos de oxigênio, certo? Sim. Certo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Eu não posso simplesmente colocar 1,8, porque ele quer saber qual é a quantidade de oxigênio, né? Não quer saber a quantidade de exatamente moléculas de O2. Ele quer que a gente faça a conta baseado na quantidade de átomos de oxigênio. Então, como essa coisa tem ah, é O2 ali, né? Então aqui vai ficar 3,6, ok? Que é 1,8 vezes 2, 3,6. Tudo bem? Sim. Certo. Acontece também, minha amiga, que nós estamos falando aqui de
10 na 22, 10 na 23, né? O que é meio chato de trabalhar às vezes. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Primeiro, eu vou lidar com esses caras aqui. Na verdade, quando a gente faz uma conta com notação científica, né, a gente sempre pode dividir número normal com número normal, notação científica com notação científica. Então, como está rolando uma divisão aqui, né, de bases iguais, afinal de contas é o mesmo número, é o 10, eu subtraio o expoente, beleza? Uhum. Então vai ficar 3. Ó, olha só que coisa louca, né? A vírgula está no mesmo lugar. Então, se eu quiser, eu posso dizer que isso aqui é 36 dividido por 60,2. Se eu quiser. Ou, né, poderia. Então, coisas de continhas, assim, que para facilitar a tua vida, para tu não precisar ficar fazendo conta na calculadora, sabe? Uhum. Você vai poder usar a calculadora amanhã? Vou poder usar a calculadora científica e a tabela periódica. Tá. Então, olha só o que apareceu. 10 na menos 1, né? Agora, o que que a gente faz com esse 10 na menos 1? A gente sabe que número com expoente negativo joga para baixo. Bem, eu tô fazendo desse jeito. Se tu quisesse fazer de outro jeito também, essa parte matemática aqui, né? Uhum. E agora, tu podes jogar na calculadora isso aí. Eu garanto pra ti que vai dar mais ou menos 0,6 mol, tá bom? Uhum. Mais ou menos. Ou seja, tem mais ou menos 0,6 mol de N2. Beleza? Sim. De N2, não de. ah, Bem, tu entendeu mais ou menos a ideia, né? Vamos lá, vamos para N2 agora, tá? Era O2, é que eu criei um problema de N2 aqui. Então, vou pedir para você, mesma coisa praticamente. Por sinal, eu acho que eu errei nisso, né? Eu coloquei aqui. Não, não errei, não. Ah! Ó. Ai, ai, desculpa. Eu tava olhando outros números aqui. Aqui era 1,8 mesmo. Não tem nada dessa interpretação que eu dei sobre. Ai, desculpa, cara. Esquece esse negócio que eu falei sobre trocar aqui, tá? Tá Quando bom. é assim em cima da hora, eu cometo uns erros meio maluco. Se o pai tivesse falado antes. Tá bom? Desculpa aí, tá bom? Aqui era um Uhum. 8 mesmo. Eu fiz errado. Erro meu. Bem, claro, só a parte do 1,8, né? Sim. Que era 3,6. Eu coloquei 3,6 e aqui 1,8. Mas o resto tá tudo certo, tá? Tá bom. Então aqui vai dar 1,2. Eu acho, sei lá, tem que fazer a conta. A questão é essa fórmula. Você precisa dessa fórmula. Então você vê a quantidade de moléculas, vê a quantidade de. Bem, o número de Avogadro você já sabe de cor, né? Tem que saber de cor. Sim. E basicamente só fazer a divisão, tá bom? Acabei colocando o número errado aqui, desculpa. Então vai lá, quando chegar na resposta me fala, tá? Tá. E lembre-se, né? A parte chata matemática nesse processo aqui, moça, é você fazer. Bem, acredito a notação científica, né? Mas, de novo, você pode fazer uma coisa de cada vez. Número normal com número normal, notação científica com notação científica, tá? Uhum. Porque eu não quero que você jogue
o, o 10 elevado a 20 e poucos na calculadora. Não, você não vai Sim. fazer isso nunca. Você sempre vai fazer essa simplificação que eu fiz aqui primeiro, entendeu? Uhum. Para daí ficar uma coisa mais simples de escrever, né? Porque escrever potência em calculadora científica é muito ruim. Quando sair a resposta, você manda fotinho. Tá. Esse aqui eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu tô te mandando foto aqui, eu não sei se tá certo. A princípio é só pegar o valor da quantidade de moléculas. Eu falei para você ignorar tudo aquilo que eu te falei lá do... Ah, tá. Você. Quê? O que você fez? Ah, meu Deus do céu. Ah, só um instante. Acho que tá errado o que você fez aqui. Eu não lembro de ter feito regra de três no problema, né?
Você meteu uma regra de 3 aqui do nada. Não sei se é assim que seu professor faz, pode ser que esteja certo também. X, como assim, X? ah, não, cara, tudo errado. Por que que você não usou a fórmula que eu coloquei aqui? Era só usar essa fórmula. Número de moléculas, tá aqui. Pronto, cara. Divide um pelo outro, certo? Daí você meteu uns números ali que eu não tô entendendo. De onde saiu 168? De onde saiu 100 vezes 8? Que isso aqui? É porque eu tinha feito assim, ó. É porque, tipo, como tu queria saber o. Volta ali no problema rapidinho. Tu queria saber o número de mols. Sim. Daí eu botei X, e daí, tipo, tu queria saber que era molécula de nitrogênio. Daí eu botei a massa, que, tipo, quanto que é a massa? Por que massa? Se já diz a quantidade de moléculas aqui. E de novo, eu já mostrei que a fórmula para número de mols é número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Aqui está o Tá. número de moléculas, aqui está o número de Avogadro. Só fazer a divisão, certo? Uhum. Então eu vou pôr outra aqui. Essa fórmula que você está falando, ela, ok, ela é importante, ela funciona, mas quando ele nos dá a informação de massa, aqui ele já nos deu exatamente o que a gente precisa, né? Tá. Muito bem. Bem, deixa pra lá, vamos pra próxima. Também não dá pra ficar. Agora você entendeu, isso que importa. Tá. A hydrocarbon contains 90% by mass of carbon and 10% of hydrogen. What's empirical formula? Questão 4. E aí, tu acha que se essa questão caísse na prova, você saberia resolver? Hum, essa, mais ou menos também. Mais ou menos? Tá bom. Mais ou menos não é bom, temos que saber com certeza. Deixa eu fazer aqui. Bem, a gente tem o hidrocarboneto, ou seja, um carinha que depende de carbono e de hidrogênio. Né? Hidrocarboneto é isso. É o que tá aqui. Beleza? Agora, Sim. qual que vai ser esse carinha? Vamos pensar, já que ele nos deu porcentagens aqui, númerozinhos bonitinhos, 90 e 10, né? Vamos pensar se fosse 100 gramas dessa substância. Né? Se Uhum. fosse 100 gramas dessa substância, a gente teria, obviamente, 90 gramas de carbono e 10 gramas de hidrogênio, certo? Uhum. Tá meio óbvio. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai converter essa quantidade de gramas, né, que nós temos aqui, para mol, né? Como é que a gente vai fazer isso? Qual é a quantidade de mol, né? É só a gente saber o número atômico deles, né? Por exemplo, qual que é a massa atômica do carbono? É 12, certo? Aham. Então, o N do carbono, ele é simplesmente 90 dividido por 12, beleza? Sim. Ou seja, 7,5 mol. 90 dividido por 12 é 7,5. E hidrogênio é a mesma coisa. Você pega a massa, que é 10, e divide pelo número atômico, né? Na verdade, desculpa, número atômico é sempre bem parecido com a massa molar. A gente divide pela massa molar. A massa molar do carbono é 12. A massa molar do hidrogênio, você sabe qual é? Hidrogênio É, é 1, é certo? um. Sim. Muito bem. Então tem alguns valores que é importante decorar, né? Hidrogênio e carbono parecem sempre. Então a gente decora que é 12, né? Muito bem. Então veja só, deu 7,5 e 10 mols. Só que a gente vai fazer uma coisa agora, né? É o terceiro passo dessa resolução. Eu sempre faço nesses passos. Esse foi o primeiro, simplesmente transformar para um valor de massa conhecido, fácil de lidar, né?
baseado nas porcentagens que ele nos deu. Daí eu acho a quantidade de mol, simplesmente dividindo pela massa molar, né? O nome tá aí para isso. Massa molar, massa por mol. Massa molar é massa por mol. Então, se eu pego uma massa e divido pela massa molar, sobra o quê? Sobra o mol, que é o que tá Sim. aqui, certo? Pegou a ideia? Sim. Pega uma massa, que é dada em gramas, pega a massa molar, que é dada em gramas por mol. Se você fizer a divisão das duas coisas, vai sobrar mol, que é o que aconteceu Uhum. aqui. Muito bem. Entendido isso, vamos para a próxima parte. Veja que o menor número que deu foi o 7,5, não é? Então, Sim. a gente costuma pegar e dividir os dois números pelo menor que deu. Então, vai ser 7,5 dividido por 7,5, obviamente, é 1. E no hidrogênio, Uhum. se eu pegar 7,5 e dividir por... Desculpa. Se eu pegar 10 e dividir por 7,5, vai dar Dá quanto? 1,33. Exato. Que é a fração 4,3, exatamente. Eu prefiro deixar em fração, por quê? Porque é que nem aquele esquema, né? É o C vai ter um númerozinho e o H também vai ter um númerozinho, vamos dizer assim. Uhum. Não é? Então, a gente multiplica pelo númerozinho do denominador, é claro, como se fosse uma conta normal. Certo? Uhum. Claro que eu não estou multiplicando na frente, né? A gente já sabe a quantidade de mols. O que eu estou multiplicando são os índices aqui que indicam a Sim. quantidade de átomos nessa molécula. Então vai ficar 3 e aqui vai ficar 4, né? Daí sim nós temos a moléculazinha C3H4, tá bom? Tá. Pegou a ideia? Então nós temos passos. Você vai ver o problema com porcentagens, você vai passar para massas, e daí Uhum. você vai lembrar, poxa, de massa eu sei, de massa eu entendo, porque tem a Uhum. massa molar. Eu pego o valor da massa e divido pela massa molar desse átomo específico, que são Uhum. valores que estão na tabela periódica, né? Se você não tiver a tabela, vai ser complicado. Daí você faz a divisão e encontra esses valores de mol. Pega esses valores e divide pelo menor valor. No caso, eu dividi pelo 7,5, apareceu essa fraçãozinha, maravilha. Eu multiplico por 3 para deixar tudo número inteiro. Entendido, moça? Entendi. Qualquer dúvida é só falar, tá? Tá, mas esse eu entendi bem, sim. Ok, vamos ver se você consegue fazer esse aqui então, já que você entendeu bem. Esse aqui vai dar uma molécula que você vai ficar de cara. Os números parecem feios, mas a molécula é muito bonita. Vai lá.
Acabei. Muito bom! Quer me mandar a fotinho, por favor? Uhum. Vamos ver. Ah, tá, você chegou nesse valorzinho, esse. Daí você pegou e fez a divisão pelas massas molares. Beleza. Daí o menor número foi o 7. 7,2. Então, você dividiu e ficou isso. Daí você multiplicou por 5. Sim, é porque eu multipliquei pelo 2, 3, 4, daí o 5 foi o único que deu o número inteiro. Entendi. Bem, pois é, né? Essa divisão aqui do 85,7 por 12 que ficou meio ruim para você, moça. Porque não, quando a gente está fazendo esse tipo de conta aqui, você tem que pegar a fração, o decimal exato, tá? Então você não vai cortar ele no 2. O decimal exato aqui não é vírgula 2, é vírgula 14, beleza? Tá. Então vai lá, coloque vírgula 14. E daí a ideia é que vai ficar melhor. Porque esse cara aqui, ele vai ficar perfeitamente, vai ficar perfeita a divisão, tá bom? Tá. Então é 7,14. Mas o jeito tá certo, né? O processo está bom por enquanto. Mas em vez de 2 aqui é 14, faça agora a conta com 14, tá? Deu tipo 2,00 e mais um monte de número. Tipo, 2,000, mais conhecido como 2, né? não, deu tipo 2,002801. É, 14,3 de... Tá, tudo bem. Então, meio que a gente diz que é 2, né? Pra deixar a coisa assim mais próxima, né? Afinal de contas, ficou 0,0, ficou 2,00, né? Então, o erro ficou Sim, lá na terceira casa, beleza? Ou seja, C, né? H2, né? sim. Beleza. Show de bola, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui, acho que dá para fazer mais umas duas. Ó, tá em português aqui, que coisa. Eu acho que essa eu entendi, então acho melhor a gente pular para as duas últimas, que essas são as que eu tô com mais dificuldade. Você que manda, como eu falei, é você que manda. Você me mandou muitos arquivos, aponte exatamente a questão que você quer, tá bom? É, eu acho que é a 6 e a 7. Não, a 6 e a 8. Ó, esse aqui? É a 6, isso. A decomposição térmica do nitrato cúprico é representada pela seguinte equação, blá blá blá. Calcule a massa de óxido cúprico que se obtém a partir da decomposição de 500 gramas de nitrato cúprico, sabendo que este apresenta 75% de pureza. Muito bem. Ele deu algumas informações aqui pra gente, né? Por exemplo, a massa Uhum. da molécula ali, né, fornecida, 500 gramas, a pureza, 75%, a, ma a massa molar da molécula também, né, dos 180 gramas por
mol, e daquela outra parte da molécula ali também. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos tentar encontrar a massa pura, beleza? Como assim a massa pura? É, porque tem só 75% de pureza. Ou seja, de toda a massa que aparece, só 75% dela é de fato a molécula que a gente quer, certo? Uhum. Faz sentido, né? Então, de acordo com o enunciado, são 500 gramas, né? Então vai ser 500 gramas, vai ser 75% de 500 gramas. Como é que eu faço isso? Ai, não sei fazer conta. 75% é a mesma coisa que 75 por 100, ok? Uhum. Por cento significa por 100, né? Você não compra um cento de coxinha, lá na Melânia Massas, lá. Então, 5 vezes 75 dá quanto? 375. Beleza? Ou seja, tem 375 gramas dessa molécula. Agora a gente tem que calcular o número de mols, né? Desta molécula aí também. Número de mols, a gente já fez essa conta hoje, hein? Número de mols é igual a uma das fórmulas é massa pela massa molar, certo? Se eu quero saber a quantidade de mols dessa molécula, a massa dela a gente sabe. Não é mais 500, agora é 375, certo? Uhum. Dividido pelo quê? Dividido pela massa molar da molécula. Isso vai dar 1,995 mol. Praticamente 2 mol, né? Ou seja, é isso que o problema pede? Não, não é isso que o problema pede. Mas isso está no caminho para encontrar o que o problema pede. Beleza? Veja só. Nós encontramos que tem 2 mol dessa, praticamente 2 mol dessa molécula. A fórmula foi nos trazida dessa forma aqui, né? Ou seja, quando a gente olha para ela, né, a gente percebe que a gente tem a proporção 2 para 2 aqui. Ou no caso, 1 para 1, né? Se tem Uhum. uma, se tem duas moléculas dessa coisa, vai gerar duas moléculas desta outra coisa, certo? Uhum. Né? Essa seta aqui não indica que essa é o reagente, esse é o produto? Sim, Então tu precisa de dois desse reagente para sair dois desse produto. Faz sentido, né? faz. Muito bem. Agora, então, se fosse só um, seria só um também. Muito bem. Uhum. Mas a quantidade de mols que a gente tem não é nem um e nem dois. A quantidade de mol que a gente tem é quase dois. É 1,995. Sendo assim, uma vez que eu entendo que a proporção é 1 para 1, então o número de mols disso aqui produzido também vai ser isso, certo? Toda a conta que eu fiz era para esse cara. E a gente percebeu, jogando os valores de massa molar, fazendo a questão aqui da pureza, que nesse processo aqui, para essas quantidades de massa, etc., 1,995 mol. Ok? Então tem 1,995 mol disso. Se vai sair 1,995 mol disso, vai sair 1,995 mol disso aqui também. Beleza? Uhum. A lógica é isso. O problema nos pede de qual é a massa produzida disso. Ácido cúprico é isso. Tá bom? Tá. Então, se a gente sabe que massa, né? Ela pode ser dada por massa molar vezes o número de mol. Ah, professor, você fez a coisa. É, tudo bem, né? Pega esse cara e passa multiplicando aqui, isolamos a massa, certo? Matemática Sim. básica. Ou seja, a massa, que é o que o problema está pedindo, do ácido cúprico, do óxido cúprico, desculpa, é a massa molar do óxido cúprico vezes o número de mols. O número de mols a gente já sabe. Quem é a massa molar do óxido cúprico? De acordo com o enunciado, é 80 gramas por mol, sacou? Então, toda a conta que a gente fez até agora, tudo isso, ó, tudo isso aqui, foi para achar esse cara nessa fórmula, tá bom? Uhum. Pronto, então quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter uma resposta de massa, né? Que é o que o problema pede. 159,6 gramas.
Muito bem, produzimos essa quantidade de óxido cúprico nesse processo aqui, envolvendo esse nitrato cúprico aqui, tá bom? Alguma dúvida? Não, Então tá bom. Então agora é your turn. Vou colocar um problema parecido com esse. Vamos ver se tu consegue fazer nesses últimos 10 minutinhos de aula aí. Então deixa eu pegar aqui a questão que tá saindo. Eu vou te enviar esse problema, tá? Para você ler ele e tal. E usar como referência a sua resolução. Tenta olhar o mínimo possível, uma vez que amanhã você não vai ter consulta na prova, né? Então, deixa eu te enviar isso aqui. Mas você já entendeu mais ou menos, né? A gente precisa encontrar a massa. Massa está associado com massa molar e número de mols. Então, né? É isso que você vai ter que procurar, certo? Qualquer coisa fala, tá? Mas eu acho que você consegue sozinho. tá.
Acabei. Opa, manda aí então. Vamos ver se tá bom. Ah, você chegou em 109,27. Isso aí, boa. Eu também cheguei. Eu arredondei um pouquinho, mas cheguei. Parabéns. Ó, você tá bem. Agora tô pondo confiança. Show de bola. Pena que muito em cima da hora, né? Parece que você também não pôde estudar muito antes da prova, por tudo aquilo que você me contou. Talvez num próximo momento aí a gente possa fazer mais aulas, né? Acho que ficaria bom. Tipo, não em cima Uhum. da prova, assim, mas uma aulinha semanal, só para fazer todas as tuas tarefas de matemática, física e química. Acho que tu vai ficar top nas matérias de exatas, beleza? Beleza. Então tá bom, moça. Tchau, tchau. Boa sorte amanhã. Valeu. Tchau, obrigada. Eu que agradeço.